Bom dia, meus irmãos. Como é bom nós podermos, mais uma vez, dedicarmos algum tempo para estudarmos a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, nesta manhã nós estudaremos a lição de número 9 da revista Compromisso. O título da lição desta semana é A Conduta do Crente no Mundo. Então, a lição 9, cujo título é A Conduta do Crente no Mundo. A lição foi baseada nos capítulos 5 e 6 da carta de Paulo aos Efésios. E nós temos um texto áureo, gostaria de compartilhar com os irmãos. Efésios 5, os versículos 15 e 16 são o nosso texto áureo. Efésios 5, versos 15 e 16. Diz assim nessa tradução que eu estou utilizando: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. E eu gostaria de fazer dois questionamentos de forma introdutória, para que nós possamos refletir e depois de realizarmos o estudo, possamos responder melhor essas questões. Primeiramente, nós estamos no mundo, mas nós somos do mundo? Segunda questão, precisamos viver na contramão do mundo. Isso é possível? E aí nós podemos imaginar uma série de coisas, E quanto ao primeiro questionamento, nós temos o Evangelho de João relatando sobre isso, falando sobre isso e abordando lá no capítulo 15, verso 19, que nós não somos do mundo, e por isso o mundo nos odeia. Então nós já temos um caminho para respondermos o primeiro questionamento. Geograficamente nós estamos nesse mundo, mas quando nós recebemos a Cristo, aceitamos a Cristo como nosso Salvador e recebemos o Espírito Santo, nós não podemos ser do mundo, não é verdade? E viver na contramão do mundo, isso é possível? Isso envolve uma série de questões. E certamente os irmãos já foram confrontados em algum momento com isso. Porque enquanto o mundo muda rapidamente os seus conceitos, os seus princípios, a sociedade com os seus modernismos nos trazem uma série de coisas que estão distantes dos ensinamentos bíblicos, nós precisamos viver na contramão de tudo isso. E, além disso, ainda temos a cobrança e a observação da sociedade quanto à nossa honestidade, pura e simples. Então, enquanto a corrupção cresce, nós também precisamos andar na contramão disso. Vamos observar os tópicos que foram destacados, irmãos, nessa lição, e também os versos. E aí nós vamos acrescentando algumas considerações quanto a esse tema. Primeiro tópico, a conduta do crente tem como inspiração o caráter e natureza de Deus. O capítulo 5 começa com o texto que é destacado nesse tópico de maneira específica, que é, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Esse texto, bem conhecido, nos leva realmente à reflexão quanto ao que foi sugerido como tópico. Ora, a conduta do crente deve ter como inspiração o caráter e a natureza de Deus. Agora, como é que nós seremos imitadores de Deus? Eu destaquei duas coisas, claro. Esses textos que nós estamos estudando, as cartas de Paulo, são riquíssimos em ensinamentos. Mas
nós precisamos remir o tempo, né? Então, vamos observar duas coisas. Para sermos imitadores de Deus, precisamos conhecer Deus através das Escrituras. Nós precisamos buscar a leitura da Bíblia, meus irmãos. Não há outro caminho. Ah, mas eu não gosto muito de ler. Não tem escapatória, porque nós temos áudios da Bíblia. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras. Se nós não conhecemos as Escrituras, como é que nós vamos saber aquilo que Deus espera de nós como servos dele? Como é que a nossa conduta será dirigida por Deus se nós não conhecemos os seus ensinamentos, os seus mandamentos? Conhecer as Escrituras é um dos passos necessários para sermos imitadores de Deus. Então, leiamos a Bíblia, leiamos com afinco, leiamos com desejo de entender, né, de guardar na mente. E mais ainda, para sermos imitadores de Deus, é necessário que nós nos relacionemos com Ele. É necessário que nós tenhamos uma vida devocional com Deus. Ora, você não vai conseguir imitar quem você não conhece. As características de uma pessoa, né, a voz de uma pessoa que você conhece, talvez você consiga imitar. Para que você seja imitador de Deus, e isso vai muito além de pura imitação, né, artística, nós precisamos nos relacionar verdadeiramente com Deus. Para nós fazermos isso, nós temos que buscar a Ele diariamente. Nós precisamos dessa vida devocional, precisamos falar com Ele, precisamos parar para ouvir o que Ele tem a nos dizer, precisamos colocar os nossos planos, as nossas vontades nas mãos de Deus, para que então possamos ser verdadeiros imitadores dele, como o apóstolo Paulo nos orienta. O segundo tópico diz que a conduta do crente precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. Efésios, no capítulo 5, nos versos 3 a 6, nós temos Paulo falando sobre o pecado e sobre a necessidade da firmeza do crente. Se nós lermos com atenção, com cuidado, nós vamos perceber que Paulo lista uma série de pecados. Ele já havia falado sobre isso, ou fala sobre isso, também em outras cartas. A preocupação era idêntica com irmãos que estavam em outras regiões, em outras igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo. Então, o pecado, ele está rodeando-nos. A vida em sociedade fará com que nós tenhamos os ataques do pecado. As tentações virão até nós. E não adianta nós fecharmos os olhos para isso, porque isso não vai fazer com que o pecado suma. Devemos abrir os nossos olhos e não negar a existência do pecado, mas encará-lo de frente. Ora, a orientação é de que nós estejamos cada vez mais alimentados da palavra e deixemos o Espírito Santo atuar em nós, para que nós tenhamos condição de identificar aquilo que desagrada a Deus, que é o pecado, e dele nos apartarmos, nos afastarmos. E nós temos, inclusive, texto bíblico dizendo que o que nós devemos fazer é fugirmos do pecado. Esse deve ser o procedimento do crente e não negar a existência do pecado. Ele está aí, meus irmãos, ele está no meio da sociedade. Se nós negarmos, como alguns grupos, inclusive que se dizem evangélicos, né, vão negando a existência do pecado de forma a tentar ajeitar uma ou outra situação para recebê-la, inclusive dentro das instituições, ora, nós estaremos
fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus nos ensinou e deseja de nós. E mais ainda, também não adianta usar a desculpa de que eu fiz porque aquilo me fazia bem, eu me senti bem com aquilo, e então não pode ser pecado, porque uma coisa tão boa não pode ser pecado. Né? Amenizar, isso chama-se tentar amenizar o pecado. E a sociedade atual tem trilhado por esse caminho. Pode observar, vão tentando nos empurrar uma série de conceitos que nada tem a ver com os ensinamentos bíblicos, como se aquilo fosse normal, como se aquilo fosse o novo e o bom, né? A modernidade que deve ser aceita e acatada por todos, de maneira a amenizar o pecado, defendendo a satisfação pessoal. Não, se me faz bem, né? Se eu estou bem, se isso me deixa feliz, então eu devo fazer ou eu posso fazer, e isso não seria pecado. Buscar a satisfação pessoal, negar o pecado, tentar amenizar o pecado, isso não fará com que o pecado deixe de existir. E se nós não estivermos atentos, nós poderemos ser tragados pelo pecado que nos cerca. Mais ainda, tenhamos a firmeza na fé. Ora, se nós um dia aceitamos a Cristo, se nós recebemos o Espírito Santo para morar nos nossos corações, nós precisamos estar firmes no Evangelho que nós recebemos do próprio Cristo. Era assim que Paulo pregava aos irmãos. Cuidado, dizia ele, né? Cuidado para vocês não serem levados para um lado e para o outro. Cuidado com as teorias, muitas que há por aí. Cuidado com os ditos conceitos modernos. Cuidado com os fundamentos psicológicos que nada tem a ver com os ensinamentos bíblicos. Nós não devemos, em hipótese alguma, abrirmos mãos de princípios bíblicos para tentar nos adequar à sociedade na qual nós estamos inseridos. Pelo contrário, nós devemos fazer a diferença lá. E para isso nós vamos precisar de firmeza. Nós vamos precisar de firmeza para nos comportarmos adequadamente, para falarmos adequadamente, para que assim nós sejamos realmente sal e luz. Não são ideologias que nos levarão a imitar ao nosso Deus, não são ideologias que nos levarão a sermos verdadeiros servos do Senhor, mas sim atender, compreender e atender aos ensinamentos que nos foram trazidos diretamente através da palavra de Deus. Em terceiro lugar, a lição nos traz que a conduta do crente envolve excelência familiar. E nós tivemos a oportunidade de ouvirmos mensagens recentes falando exatamente sobre isso. Inclusive o pastor Tarcísio falou sobre isso domingos atrás. Efésios, no capítulo 5, os versos 22 a 25, vai abordar exatamente o tema e vai trazer as orientações para o esposo e para a esposa. E também nós temos no capítulo 6, os versos 1 a 4, trazendo orientações para pais e para filhos. Observem só, vou repetir, o tópico aqui citado, a conduta do crente envolve excelência familiar. Para que haja excelência na nossa família, no meio familiar, que é o lugar que deve ser o lugar onde nós estamos despojados de qualquer máscara, é o lugar em que nós podemos e devemos ser verdadeiros, é o lugar em que você deve buscar o seu sossego. Isso vai exigir também atitudes guiadas pela palavra de Deus, para que nós tenhamos um bom relacionamento familiar de excelência. E o relacionamento familiar, com base nos textos citados, vejam lá, Efésios 5, 22 a 25 e Efésios 6, de 1 a 4, os conselhos, as orientações, né?
no capítulo 5 para o esposo e a esposa, no capítulo 6 para pais e filhos, eles nos apontam para o fato de o relacionamento familiar do crente necessariamente ser baseado no amor. Família que serve a Deus deve ter o seu relacionamento baseado no amor. Assim, meus queridos irmãos, na relação familiar em que impera o amor, não há espaço para a escravidão, o domínio total de um sobre o outro. Nem o esposo sobre a esposa, nem a esposa sobre o esposo. Nem pais sobre filhos, nem muito menos filhos sobre pais. Pior seria. Nós entendemos do texto, né, que um deve cuidar do outro. A esposa vai amar o esposo também vai amar a esposa. Eles estão em uma mesma missão, trabalhando juntos, colaborando para que a família alcance os seus objetivos debaixo da orientação de Deus. Se o amor estiver presente, tudo vai dar certo no relacionamento familiar. Mas se a intenção de um ou de outro, né, esposo ou esposa, pais ou filhos, é simplesmente de dominar, de pesar o jugo sobre o seu familiar, aí muita encrenca virá sobre a família, né? Muitos problemas cairão sobre a família. Mais ainda, se a família se baseia no amor, também não há espaço para a violência. Nem a violência física, que deve passar longe do nosso comportamento, evidentemente. O crente não pode, de maneira nenhuma, resolver as questões, nem em casa nem na rua, né? As questões que tenha com violência física. Mas também nós devemos afastar do nosso relacionamento familiar a violência psicológica. E aí nós devemos observar bem as nossas falas, o nosso modo de tratar o familiar. Nós temos no meio da sociedade tantos exemplos ruins disso, tanto de violência física como de violência psicológica, né? Aquele tratamento em casa perante o familiar que o humilha, que o impede de progredir na vida, né? Que o coloca em situação degradante. Isso não pode existir numa família que tenha o seu relacionamento pautado pelo amor. Mais ainda, a obediência a Deus deve ser refletida no relacionamento familiar. Aí é que nós temos a questão das funções do esposo e da esposa, que cumprirão uma mesma missão, mas com funções diferentes. Se eles obedecem a Deus, isso realmente será importante para a família. Ora, se você compreende a sua função, você deve cumpri-la. Se você não compreende, peça orientação divina para que o Espírito Santo fale ao seu coração e você possa perceber isso. Se você obedece a Deus, isso também vai refletir para a sociedade. Ora, imagine a relação entre pais e filhos. Qual é a orientação do apóstolo Paulo? De que os filhos obedeçam aos seus pais, obedecendo aos seus pais, eles estarão obedecendo também a Deus. A orientação para os pais é que não provoqueis a ira aos filhos. Agindo assim, também estarão obedecendo a Deus. E as famílias que nos rodeiam, meus irmãos, elas vão perceber a diferença. E elas vão querer saber por que que a nossa família é diferente. Claro que nós precisamos sempre da condução do nosso Deus, para que a nossa família tenha esse relacionamento de excelência, baseado no amor e obediência a Deus. Mas ainda, o próximo tópico diz que a conduta do crente no mundo é possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Como nós dizíamos no começo, nós estamos vivendo nesse mundo. E como nós precisamos sermos sal e luz,
nós necessitaremos do enchimento do Espírito Santo. O texto indicado é Efésios 5:18. O destaque está na parte B. O texto todo diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, que é a parte final, a parte de destaque. A conversão ao Evangelho e a mudança de comportamento, queridos, só são possíveis pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, é Ele que nos convence da necessidade de nós sermos salvos por Jesus Cristo, e a mudança de comportamento, que será gradativa, será um processo, também virá pelo esvaziamento do ser humano, para que nós estejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo. E o desafio é grande, porque nós trazemos costumes, cultura, conhecimento, trazemos uma bagagem. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, quando nós temos a necessidade da conversão, quando nós vamos buscar a mudança de comportamento, isso precisa ser realizado diariamente. Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas diariamente e gradativamente. E aí é que Paulo cita em outros textos que os mais fortes devem ajudar os mais fracos também nisso. Não à toa nós temos os dons que são concedidos por Deus também, concedidos à igreja, para que nós edifiquemos o corpo. Então, nós devemos ajudar aqueles que têm mais dificuldade. E o desafio surge em viver no mundo como cidadão dos céus, ou seja, nós temos uma série de conflitos que vão nos atingir, porque nós não podemos ter exatamente o mesmo comportamento daqueles que não conhecem o Evangelho, daqueles que não são salvos. Mas nós vamos viver no meio deles e precisamos nos aproximar deles, porque precisamos levar o Evangelho a essas pessoas que ainda não têm a salvação. Então, temos esse grande desafio, vivermos nesse mundo, com todos esses ataques, com todas essas mudanças na sociedade, mudanças de princípios, afastamento dos ensinamentos bíblicos e, ainda assim, agirmos como cidadãos dos céus, com um comportamento diferenciado, com um comportamento que mantenha aquilo que nós recebemos de Deus, o Evangelho verdadeiro que nós recebemos. E quanto mais nós nos enchermos do Espírito, é bem interessante isso, mais nós vamos precisar dele e nós vamos querer. Porque quando nós deixamos o Espírito agir nas nossas vidas, nós temos uma experiência boa, gostosa. E isso também nos leva a lembrar da experiência do próprio apóstolo Paulo. Uma experiência sobrenatural do chamado dele, e da sua conversão, aquele chamado feito pelo próprio Cristo. Imagine toda a situação pela qual Paulo passou, ele sabe muito bem daquilo que ele está falando. Ele sabe que só era possível mudar totalmente a sua vida de um perseguidor ferrenho da igreja, de um homem violento para com os crentes, para depois ser um pregador do Evangelho, um defensor dos mais agudos do Evangelho, com o enchimento do Espírito Santo. E isso é a cada dia. É um processo contínuo. Isso não vem instantaneamente. Mas nós precisamos abrir os nossos corações para que esse processo realmente ocorra com a atuação do Espírito Santo. E, por último, meus irmãos, último ponto da nossa lição. A conduta do crente no mundo é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. Os irmãos certamente lembram desse texto, Efésios 6. Nós vamos destacar a princípio o verso 11. É só o começo, não cita exatamente nesse verso a armadura. Diz assim o verso 11 do capítulo 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes
contra as astutas ciladas do diabo. E volto ao tópico que diz, então, a conduta do crente no mundo é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. Pensem bem nisso. Nós sabemos que nós não estamos vivendo uma luta carnal. O próprio texto, na sequência de Efésios 6, vai falar sobre isso, vai nos lembrar. Nós não estamos lutando contra a carne e nem contra o sangue. Nós temos uma luta espiritual. Como é que nós poderemos vencer essa luta espiritual? Só com uma armadura espiritual concedida a nós pelo próprio Deus. Ele planejou e nos proporcionou isso. Não adianta nós pensarmos que conseguiremos vencer os diversos ataques, né, do mal, né, do nosso acusador, sozinhos. Não imaginemos que nós vamos vencer as tentações que chegarão a nós, né, sozinhos, as críticas que nos alcançarão, sozinhos, o desânimo que bate em determinado momento, sozinhos. Né? Nós precisamos da armadura de Deus para que nós permaneçamos firmes, inabaláveis. É uma armadura divina, não é uma armadura criada por homens. Por isso ela é eficaz em nos proteger. Por isso ela é eficaz em nos garantir a firmeza para que nós continuemos em luta, sim, mas rumo à vitória. Então, não adianta nós imaginarmos que venceremos essa luta no campo espiritual, a luta que não é carnal, com experiência de vida, com aquisição de conhecimento terreno, com equipamentos, né? Com força física. Isso não nos adiantará. Nós precisamos fazer uso dos itens dessa armadura. E é também interessante nós notarmos que a armadura de Deus, ela foi trabalhada, ela foi pensada para proteger, principalmente, proteger partes vitais. Vejam que a maior parte dos itens da armadura, né, o cinto, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete, eles servem para proteção. Porque é essa proteção que preserva a vida. Então, se nós falarmos a verdade, nós estaremos nos afastando de Satanás. Se nós temos a fé como escudo, nós estaremos bem protegidos. Se nós temos os nossos pés calçados pelo Evangelho, estaremos firmes, não cairemos facilmente. Então, a proteção foi o primeiro foco, aí, a primeira intenção. E depois de nós estarmos bem protegidos, né, bem ajustados ali com a armadura, bem vestida, aí sim, aí nós poderemos usar a espada do Espírito para que nós iniciemos aí sim a batalha propriamente dita, né, para que nós possamos atacar. Lembre que o guerreiro precisa também de treinamento. Então, o treinamento virá com a busca pelo conhecimento daquele que nos concede a armadura. Meus irmãos, voltemos aos questionamentos do começo. Nós temos muito a fazer e são muitos desafios, são muitos olhos, né, em nós, estão nos observando, estão esperando para ver se realmente nós seremos diferentes dos demais. Então, estamos no mundo, mas somos do mundo? Reflita nisso, né, sobre isso, pense sobre isso e responda. Precisamos viver na contramão do mundo. Isso é possível? Também reflita sobre esse questionamento. Fato é que se nós realmente deixarmos que Deus nos conduza e deixarmos os nossos corações se encherem do Espírito Santo, nós podemos sim termos conduta adequada àquilo que Deus aguarda de nós. Que o Senhor nos dirija, que nós possamos ter uma semana abençoada e que a palavra
nos acompanhe durante a semana, nós possamos realmente lembrar disso e que o Espírito Santo complete nos nossos corações. Deus abençoe, meus irmãos.